Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouco com você, meu querido aluno, minha querida aluna, a respeito de um ponto que é extremamente importante na geografia e é aquilo que eu sempre chamo a atenção. Quando a gente vai pensar em uma prova de geografia aí, seu futuro vestibular, sua futura prova do Enem, a gente sabe sempre que a geografia do Brasil, ela é uma geografia que ela está presente. Não existe uma boa prova que não aborde essa temática da geografia do Brasil. Então hoje a gente vai tratar de um tema aí, que é um tema muito interessante também dentro da geografia, que ela vai dizer a respeito aos chamados direitos básicos do cidadão, certo? Então com isso nós temos o quê? Espere você mais esse tipo de questão, principalmente um dia, em uma prova que você for tratar de fazer aí para Enem. É um tema muito forte lá. Como você já conhece aí o estilo de prova, a gente sabe que tem muito essa coisa de jogar o conceito e perguntar ali, querer ferir o que você está entendendo daquele texto, daquele conceito. Então cuidado para isso aí, né? Então, o que são direitos básicos do cidadão? Como é que a gente compreende isso aí, basicamente, né? Esses direitos básicos, eles, sem sombra de dúvidas, estão relacionados também com uma ideia de cidadania, né? Que são, necessariamente, aquelas pessoas, os cidadãos, que conquistaram, por assim dizer, ou, por outro lado, têm acesso a um conjunto de direitos básicos, né? Principalmente relacionados com o quê? Com a saúde, com a educação e com a segurança. Então tá. Só que nós temos também que ter uma ideia muito clara na nossa cabeça, que essa ideia de cidadania e dos direitos básicos, ela é uma ideia que ela vai se alterando historicamente, né? Então se nós formos imaginar nós em pleno século XXI falar de direitos básicos, é muito diferente de nós falarmos há 2 ou 3 séculos atrás, que talvez ainda não existisse uma preocupação, uma discussão com essa ideia de direitos básicos, né? Então, se nós formos imaginar esse desenvolvimento histórico um pouquinho melhor, o que é que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo que essas mudanças, ou talvez nós podemos até afirmar como conquistas da população brasileira, elas aconteceram em um período muito recente da nossa história. Então, através disso nós acabamos percebendo o quê, né? A gente sabe muito bem que quando a gente começou a desenvolver essa ideia de sociedade no Brasil, a gente já parte de um princípio de uma sociedade escravocrata, né? E eu nem preciso afirmar para você que uma sociedade organizada nesses parâmetros, você discutir, falar sobre direitos básicos de uma população é uma coisa meio fora de contexto, certo? Mas nós também temos algumas mudanças e isso é muito importante quando nós imaginamos aí a ideia o quê? Desse desenvolvimento histórico. Mas durante um período muito longo da história brasileira, essa era basicamente uma discussão que ela não ficou sendo uma das pautas da nossa política, da nossa economia e da nossa sociedade. O que a gente acaba percebendo é que são as mudanças que ocorreram no Brasil, principalmente na economia durante o século XX, é que elas acabaram, por assim dizer, criando um ambiente social e econômico mais propício, por assim dizer, ao desenvolvimento desse debate sobre direitos mínimos, direitos básicos de uma determinada população. Então, só recapitulando rapidinho o que foi um pouco desse desenvolvimento histórico, nós sabemos muito bem que nós chegamos aqui no século XX, muito próximo, por assim dizer, ainda como uma sociedade rural e agrícola, que, como eu já chamei a sua atenção, não existe espaço nessa sociedade para você fazer esse tipo de discussão. Então, lá mais ou menos a partir da década de 1930, o Brasil vai entrar em um processo de industrialização tardio, como a gente bem sabe, né? E esse primeiro
momento de industrialização, que vai mais ou menos aí até a década de 50, 60, ele vai trazer algumas mudanças no Brasil. E essas mudanças estão diretamente relacionadas com o processo de urbanização, né? Então, o Brasil efetivamente se transforma em um Brasil urbano aí na década de 1960. E eu nem preciso também chamar a atenção sua que essa discussão a respeito de direitos básicos de uma população, quando você tem esse processo de urbanização, ele vai começar a acontecer. Vai ser um ambiente urbano, muito mais propício para essa pauta de discussões, né? Bom, então vamos pensar essa década de 60, né? Mas ao mesmo tempo que nós temos esse processo de urbanização, nós vamos ter aí um regime de exceção no Brasil, que também sabemos muito bem, não se pautava, não tinha como prioridade a discussão desse tipo de direito básico. Então esse período nós nos estendemos até 1985, quando acontece novamente um processo de redemocratização, e aí essa nova sociedade da década de 80 aí, esse novo Brasil, por assim dizer, é o Brasil que, por assim dizer, também ele apresenta um atraso muito grande na discussão a respeito desses direitos básicos. Já lá em 1988 é promulgada uma nova Constituição. E essa Constituição de 88 vai ser aquela, sem sombra de dúvidas, que ela vai marcar a presença, né, finalmente no Brasil, do acesso de uma quantidade grande de direitos básicos para a população, mas que acontece um pouco diferente. De que forma o quê? Porque isso vai se transformar, vai surgir na forma de lei. Então até o fato da Constituição de 88 ela ser conhecida como a Constituição Cidadã, traz algumas dessas características aí. Então nós vamos começar aqui dando uma olhada nessa Constituição de 1988 e quais foram as novidades, por assim dizer, nesse sentido mais legal do direito aos serviços básicos, aos direitos básicos da população. Que é que essa Constituição de 1988 ela trouxe de novidade aí, ó. Primeira coisa, né, foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente sabe que existe até hoje uma parcela da sociedade que faz pesadas críticas ao ECA, né? Mas o que nós tínhamos o tratamento da criança e ao adolescente até esse surgimento desse estatuto era basicamente que não existia clara, por assim dizer, né, qual seria a personalidade jurídica da criança e do adolescente. Qual era o tipo de legislação que ela deveria obedecer, né? Ou, por outro lado, nós também tínhamos aí que os direitos básicos dessa criança e dessa adolescência, como é o caso, por exemplo, simplesmente do acesso à educação, ele era o quê? Ele era uma coisa que existia uma certa noção disso. Mas a partir do momento que você transforma isso em lei, em obrigação do Estado, da família e assim por diante, essas crianças com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí, eles passaram sem sombra de dúvidas a ter cada vez mais os seus direitos assegurados, né? E isso foi uma evolução muito grande. Mas não foi apenas e simplesmente isso. Nós também tivemos o outro lado, né, da pirâmide etária que ela tratou de ser lembrada. Nós tivemos a criação aí também desse Estatuto do Idoso. Da mesma forma que acontecia com as crianças e com os adolescentes, nós acabamos tendo o quê? Que esses idosos eles não tinham um espaço, por assim dizer, respeitado com seus direitos e deveres, né? Mesma forma vai acontecer, e eu não preciso ficar aqui me transformando em uma coisa repetitiva para você, os direitos relacionados com as pessoas com deficiência, como é que a gente trata isso? Além disso, vai ser lembrada também o quê? O conjunto de políticas públicas para a primeira infância. Não existia necessariamente uma lei que obrigava o Estado, nas suas mais diversas esferas, a fazer o quê?
a ter um tratamento mais especial para essa primeira infância. Você pega, por exemplo, a questão da saúde. Saúde que atendia essa primeira infância era a saúde que atendia a maior parte da população ainda. Ainda nós acabamos tendo o quê? As mulheres, a Lei Maria da Penha, que a gente ouve falar muito disso. Acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a violência contra a mulher, ela era basicamente tratada como um ato, por assim dizer, de violência comum, né? E a gente sabe muito bem que a mulher, ela acaba ocupando um lugar diferenciado, uma posição na sociedade, até porque nós vivemos numa sociedade ainda que existe o quê? Fortes traços de patriarcalismo, né? O que mais que nós temos aí, ó? Diretrizes e bases da educação, outra lei importante também, que vai definir aí muitos critérios como deve ser organizada a questão da educação, bem como o Estatuto da Igualdade Racial, né? Vivemos num país que ele é um país, por assim dizer, formado por uma mescla muito grande de diferentes povos, e não existia até então uma lei onde você pudesse, por exemplo, criar a categoria do crime que é o crime racial. Então tudo isso surgiu e trouxe agora uma base legal para esses direitos básicos da população. Com isso nós acabamos encontrando o quê? Houveram, sem sombra de dúvidas, mudanças que aconteceram no que diz respeito a esses direitos básicos de uma população. E essas mudanças nós podemos perceber facilmente onde? Quando nós vamos tratar aqui de fazer uma análise, talvez de um daqueles indicadores sociais que sejam da maior simplicidade para serem analisados, que é justamente o IDH, né? Então o IDH hoje, ele acaba sendo aí um indicador extremamente popular, não é o único deles que nós temos, mas talvez seja aquele de mais fácil interpretação. Então esse quadro que eu trago aqui para você, essa tela, ela vai mostrar um pouquinho do que nós encontramos aí a respeito da evolução do IDH no Brasil. Então você percebe aqui que existe uma legenda, né? Onde nós acabamos tendo que em azul é muito alto. Alto em verde, daí nas tonalidades de amarelo, um pouco mais claro, mais escuro, médio, baixo e muito baixo em vermelho. E se nós formos comparar os anos, não precisamos ir região por região no Brasil. A nossa ideia é que você tenha uma noção que essa Constituição de 1988 ela trouxe muitas mudanças. O que acaba acontecendo? De uma tendência geral, lá em 1991, de uma distribuição do IDH próximo ao médio, baixo ou muito baixo, né? Nós vamos já ter alterações significativas no IDH do ano 2000 e sem sombra no ano de 2010 essa mudança ela acontece muito mais ainda. Não chegamos a ter pontos significativos de IDH muito alto no Brasil, apesar de existirem, mas a escala do mapa não permite mostrar. Mas nós acabamos sendo o quê? Você pega aí que essa tendência de médio e alto IDH ela é uma tendência que ela vem se confirmando cada vez mais no Brasil, tá? Então o que a gente acaba percebendo aí? A gente acaba percebendo que muitas vezes existe um discurso muito forte quando nós vamos tratar desses chamados direitos básicos da população em buscar, né, uma relação íntima entre a melhoria da qualidade de vida de uma determinada população e relacionar isso diretamente com o desenvolvimento econômico, né? Então existe uma parcela significativa de pessoas que pensam dessa forma. Basta apenas e exclusivamente você ter um crescimento econômico que vai chegar um determinado momento que esse crescimento econômico ele necessariamente leva ao quê? Leva também o desenvolvimento econômico e social. Não é bem o que nós percebemos aqui, não é mesmo? O que nós acabamos percebendo aqui é que muitas vezes a presença da legislação, o Estado, quando fiscalizador dessa legislação aí, também é um elemento que vai tratar de ajudar e ajudar muito no desenvolvimento social. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.
aí.